Sabia que em algum momento da vida, 80% em média das pessoas vão sofrer de alguma dor nas costas, isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E uma das principais causas dessa dor pode ser a hérnia de disco. Nós vamos saber mais sobre causas, tratamento, diagnóstico com o médico ortopedista, o Dr. Laurence Garcia. Laurence, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de hérnia de disco, muita gente já associa realmente às dores nas costas. De fato, é quando a gente percebe que alguma coisa está errada e tem que buscar uma ajuda médica. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. É exatamente isso. A dor nas costas, como você bem colocou, é um dos problemas mais comuns dolorosos que afetam a população, né? Cerca de 80% das pessoas em algum momento da vida vai desenvolver a lombalgia. E uma das causas da lombalgia é realmente as doenças do disco intervertebral, né? E a hérnia de disco é uma das doenças do disco. Então, uma coisa que precisamos esclarecer é que nem sempre as dores lombares são decorrentes da hérnia de disco e das doenças do disco. Mas essa, sem dúvida, é uma das causas. A gente pode dizer que tem uma fase da vida que a gente sente mais dores nas costas e principalmente relacionadas à hérnia de disco? Podemos sim. A dor lombar ela está muito relacionada a posturas incorretas que nós adotamos ali na segunda, terceira década de vida, né? Que é quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a deixar um pouco aquela vitalidade da juventude e aí a gente começa a desenvolver essas dores, né? A pressão, por exemplo, pressão no ambiente de trabalho, a questão do próprio estresse e outras questões mais podem estar relacionadas. A gente percebe que as pessoas geralmente muito ansiosas, então elas sentem mais dores nas costas. Teria uma relação também? Tem bastante. A dor, ela é um mecanismo fisiológico que nos avisa que algo não vai bem. E a dor, ela tem um estímulo desencadeante, mas também todo um mecanismo de modulação em nível medular e cerebral. Então, o estresse, a ansiedade, pode alterar esse processo de regulação da dor. E algo que estava num patamar leve, baixo de dor, nessas circunstâncias de pressão e estresse, pode se tornar um problema mais grave, né? E você ter um quadro que se cronifica. Entendi. Aí nós vamos ter um segundo problema. A dor crônica, ela gera um processo de sensibilização cerebral. A gente chama isso de sensibilização central. E a pessoa ela fica com circuitos neurológicos mais facilitados para conduzir os estímulos de dor. Entendi. Então, aquela dor que passa de 3 meses já é considerada dor crônica. Em relação ao diagnóstico, quer dizer, quando a gente tem um tempo de dor aí, inevitavelmente a gente tem que buscar ajuda médica. Eu sei que as pessoas acabam enrolando e protelando e sentindo dores. Mas como que é feito o diagnóstico? Olha, a coisa mais importante para o diagnóstico, sem dúvida alguma, é a história clínica bem feita e o exame físico do profissional. Ali é que nós vamos conseguir identificar as características que me orientam para qual tipo de problema a pessoa está tendo. Então, eu trouxe aqui um modelinho para a gente ver. A coluna vertebral ela é constituída de uma estrutura óssea e entre os ossos você tem o disco. A hérnia de disco ela é um problema em que o disco se desloca para trás e comprime estruturas neurais. Então, aquela hérnia de disco que causa sintomas, ela tem que provocar a chamada dor ciática, que é uma dor que irradia pelo membro inferior, que chega às vezes no nível da perna, do pé, e causa também alterações neurológicas, dormência, formigamento, perda de força. Então, você já na história clínica, analisando essas características, consegue determinar se nós estamos lidando com algo que comprime as estruturas neurais ou se nós estamos lidando com uma dor de natureza, por exemplo, muscular. Entendi. Então, e só para a gente fechar, muita gente se preocupa. Bom, e o tratamento? Eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, no meu cotidiano, nas minhas atividades corriqueiras mesmo? Tem que ter todo esse trabalho do paciente junto com o profissional, senão o resultado talvez não vai ser tão satisfatório? Isso é muito importante, principalmente vermos o paciente como um todo. Essas questões que nós falamos agora há pouco sobre a ansiedade, sobre o estresse, se não dermos atenção devida a isso, provavelmente nosso tratamento vai falhar. Então você analisa essas questões,
endereça o paciente para tratamento com os outros profissionais, psiquiatras, psicólogos, e foca ali depois, enquanto ortopedista ou fisiatra, você vai focar naquela patologia da coluna, que precisa de reabilitação, perder peso, adotar uma postura correta no dia a dia e, principalmente, fortalecimento dos músculos que apoiam a coluna. Que é importante também, com certeza. Laurence, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Eu tenho certeza que esclareceu muita dúvida de quem nos acompanha em casa. Muito obrigado mais uma vez. Eu quem agradeço.